Sabe aquele bocejo que pega a gente de surpresa? Às vezes até contagia todo mundo em volta. A gente logo pensa, ah, é sono, ou que tédio. Mas e se for bem mais do que isso? E se o nosso corpo estiver tentando nos dizer alguma coisa numa espécie de código secreto? Pois é. E se cada bocejo for, na verdade, um sinal? Um aviso que a gente acaba ignorando na correria do dia a dia? Um aviso que, olha só, pode revelar muita coisa sobre a nossa saúde, nosso nível de estresse e até sobre como o nosso cérebro está funcionando naquele momento. Então, tá. Que tal a gente tentar decifrar esse mistério juntos? A proposta aqui é desvendar 4 mensagens que podem estar escondidas por trás de um simples bocejo. E ó, fica o aviso. A 4ª mensagem é um alerta bem importante. Vale muito a pena ficar de olho. Bom, vamos lá. A primeira mensagem já é surpreendente. Esquece aquela ideia de que você já é só sinal de cansaço. Na verdade, é uma resposta fisiológica super sofisticada. E uma das funções mais importantes dele é, acredite se quiser, funcionar como um tipo de termostato para o nosso cérebro. Essa analogia do ar-condicionado é ótima, né? Pensa bem, a gente boceja quando está com sono claro, mas também quando o ambiente está meio abafado ou até depois de quebrar a cabeça para resolver um problema. O que tudo isso tem em comum? Pois é, temperatura. E o ponto central é esse. Um cérebro, digamos, superaquecido, funciona mal. Ele fica mais lento, menos eficiente. O bocejo, então, entra em cena como um mecanismo natural do corpo para baixar essa temperatura e, assim, voltar ao seu estado ideal de funcionamento. Simples assim. E o jeito que isso acontece é muito engenhoso. Sabe quando a gente boceja? A gente puxa uma quantidade enorme de ar que geralmente está mais frio que o nosso corpo. Esse ar ajuda a resfriar o sangue que está indo para o cérebro. E não é só isso. O movimento de esticar a mandíbula aumenta o fluxo de sangue na região, o que também ajuda a dissipar o calor. É um sistema de refrigeração natural e perfeito. Ok, entendemos a parte do ar-condicionado, agora vamos para a segunda mensagem. Essa aqui foca na respiração. É uma daquelas teorias mais antigas, mais clássicas, sabe? Embora hoje em dia a ciência já olhe para ela com um certo debate. Provavelmente é a explicação que muita gente já ouviu por aí, a gente boceja por falta de oxigênio. Bem, hoje essa não é mais vista como a causa principal. Mas, mesmo assim, essa ideia tem seu valor e ajuda a gente a montar o quebra-cabeça. A lógica por trás é bem simples, na verdade. O bocejo nada mais é do que uma inspiração bem profunda. E ele pode ser uma resposta do corpo quando a nossa respiração está meio curta, sabe? Isso é super comum em lugares fechados, abafados. É como se o corpo ligasse um alarme. Ei, preciso de ar fresco aqui. Beleza, falamos de temperatura e de respiração. A terceira mensagem agora é sobre a nossa mente. É aqui que o bocejo se conecta com o cansaço mental, com o tédio e com a nossa luta para se manter alerta. E olha que interessante, o gatilho do bocejo pode vir de 2 extremos completamente opostos. Ele aparece tanto quando o cérebro está sobrecarregado de informação, quanto quando ele está entediado, sem estímulo nenhum. Parece contraditório, né? Mas nos 2 casos, o resultado é o mesmo. O nível de atenção, ó, vai lá para baixo. É exatamente aí que o bocejo entra em ação. Pensa nele como um botão de reset mental. Um pequeno despertar. É o corpo tentando dar uma chacoalhada no cérebro, sabe? Para reativar as áreas de alerta e, basicamente, nos trazer de volta para o jogo. Bom, agora a gente chega na 4ª e, sem dúvida, na mensagem mais séria. E aqui o tom da conversa muda um pouco. A gente vai falar sobre quando o bocejo deixa de ser um reflexo normal para se tornar um possível sintoma, um que merece sim a nossa atenção. Olha, o ponto aqui não é aquele bocejo isolado. O que importa é a frequência, o padrão. Se o bocejo é excessivo, constante e não tem uma ligação óbvia com o sono ou tédio, aí sim a gente tem um sinal do corpo que de verdade não dá para ignorar. Nesses casos, o bocejo pode ser um sintoma ligado, por exemplo, a efeitos colaterais de alguns medicamentos. Ou pode ser um sinal de alguma condição, como a apneia do sono, questões neurológicas ou até mesmo cardiovasculares. É, basicamente o corpo avisando que tem algo mais profundo ali que talvez precise ser investigado. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que aquele gesto super comum, quase banal, de bocejar, é na verdade uma ferramenta de comunicação do corpo, e bem mais complexa e cheia de significados do que a gente costuma imaginar. Vamos recapitular então. As 4 mensagens são: o corpo pode estar tentando resfriar o cérebro, ou pedindo por mais oxigênio, ou então dando um reset na mente e, em alguns casos, emitindo um alerta de saúde. Encarar esses bocejos como pistas é isso que pode fazer a diferença. Eles são como pequenas janelas que se abrem para mostrar o que o nosso corpo e a nossa mente podem estar precisando naquele momento.
E prestar atenção nisso já é o primeiro grande passo para cuidar da saúde de um jeito mais consciente. E isso tudo leva a gente a uma última reflexão, né? Se uma coisa tão simples como bocejar pode carregar tantas mensagens, imagina só quantos outros sinais sutis o nosso corpo não está enviando o tempo todo. Talvez o grande segredo seja simplesmente aprender a escutar. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!